Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula, né? Dessa vez de forma assíncrona. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Só um minutinho. Então, vamos lá. Deixa eu ver se aparece aqui a tela. Apareceu. Vamos lá. Estrutura do sistema educacional brasileiro. A estrutura do sistema educacional brasileiro é definida por duas leis, a LDB e a Constituição Federal de 1988, que no capítulo 3º determina que a educação básica é direito de todos os cidadãos. Então, quando a gente fala em estrutura do sistema educacional, de como ele deve funcionar, de como ele deve ser regido, a gente tem duas leis básicas, que são de extrema importância e que tem que ser do conhecimento de futuros professores, de alunos que fazem licenciatura, que é a LDB e a Constituição Federal, tá? E em ambas, né, abordada essa questão do direito da educação para todos. Quando a gente fala desse direito para todos, a gente fala de um direito que de forma igualitária, tá? Todo mundo tem direito ao mesmo tipo de educação. Qual seria esse tipo de educação? A educação de qualidade. Essas diretrizes autorizam que as esferas governamentais conduzam e mantenham os programas educacionais, que são pensados a partir da Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na LDB como um conjunto de orientações de aprendizagem dos alunos para atingir metas educacionais. Nós sabemos também, eu acredito que vocês são conhecedores, das metas que atualmente, né, as escolas têm que atingir, principalmente quando a gente fala em questão de qualidade educacional. A cada 2 anos, principalmente nos anos ímpares, é o caso do ano que nós estamos, que é 2021, alunos das séries que encerram ciclos, que no caso são alunos do 5º ano, alunos do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, têm que fazer a antiga Prova Brasil, né? Que agora ficou conhecido só como... gente, fugiu da mente agora. Mas vou lembrar no decorrer da SAEB, perdão, viu? Ficou conhecido como SAEB. Então, os alunos fazem essa avaliação e é através dela que é identificado como é que está o nível de aprendizagem dos mesmos. É interessante também que aqui fala da questão dos programas educacionais e também da questão da Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente fala nesse documento, o que é que ele vislumbra? Ele vislumbra o quê? Uma educação também, como está falando ali em cima, igual para todos, independente de alunos da rede particular, independente de alunos da rede pública. O foco é o quê da BNCC? Deixar os conteúdos, deixar no popular os livros iguais, tanto para alunos que estudam na rede pública quanto para alunos que estudam na rede particular. A gente observa, e a gente já falou muito a respeito disso nas aulas anteriores, que o que acontece? Há sim uma grande disparidade entre o ensino das escolas da rede particular com relação ao ensino dos alunos da rede pública, tá? E esses programas educacionais, gente, quando a gente fala em programas educacionais, a gente fala também na questão do financiamento. Esses programas visam que melhoria da qualidade da educação através de quê? De reforço financeiro. Vem dinheiro para as escolas, dependendo do programa, tá? E esse dinheiro deve ser aplicado com foco educacional, com foco que na melhoria da qualidade do ensino. Assim, cabe à educação, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios planejar, financiar, manter e executar políticas de ensino que estejam de acordo com a BNCC, a LDB e as diretrizes constitucionais. Além dessas leis, vários órgãos são responsáveis pelo funcionamento do nosso sistema educacional. Então, financiar, manter e executar políticas de ensino. Cabe a quem? À União, tá? Cabe ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios possibilitarem o quê? Que os gestores,
que as CEMEDs funcionem da melhor maneira possível. Como é que se funciona da melhor maneira possível? Quando a gente tem possibilidade de oferecer essa educação de qualidade. Quando a gente tem a possibilidade de oferecer, uma escola adequada, com mobiliário adequado. Gente, minha língua está enrolada hoje, perdão. Com materiais adequados, tá? Com uma estrutura física adequada. Então, tudo isso, de certa forma, contribui sim para uma aprendizagem melhor. Porque quando o aluno está numa sala que não é boa, que é ruim, que não tem uma iluminação boa, é claro, eu não estou dizendo que ele não vai aprender, de jeito nenhum, porque tem professor que dá aula debaixo de uma árvore e o aluno aprende. Mas você ter um espaço melhor para você trabalhar com esses alunos faz com que a educação esse ensino acabe se tornando um pouco melhor também. Estrutura do sistema educacional brasileiro. Então, nós temos a nível federal, estadual e municipal. A nível federal, nós temos o Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação. Em âmbito estadual, no Distrito Federal, as decisões ficam a cargo das seguintes entidades: secretarias estaduais de educação, conselhos estaduais de educação e delegacias regionais de educação. Em nível municipal, quem coordena a educação são as secretarias municipais de educação e conselhos municipais de educação. Para que a minha secretaria funcione bem, eu preciso ter o conselho. Se eu não tenho um conselho, dificilmente eu vou conseguir me inscrever na maioria dos programas. A CEMED não vai funcionar da melhor maneira possível, porque tem que ter o órgão fiscalizador, que nesse caso vai ser o quê? O conselho. É ele que vai dar o quê? Uma seriedade, uma legalidade para a Secretaria de Educação, porque quem faz parte desse conselho é que vai estar acompanhando os recursos que caem, como é que esses recursos estão sendo geridos, tá? Se está sendo de forma correta ou incorreta. Então, cabe ao conselho fazer essa fiscalização. A LDB, no artigo 2º, afirma que a educação é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, cuja finalidade é desenvolver pessoas para exercerem a cidadania e qualificá-las para o trabalho. Além disso, a LDB define que existem duas categorias de ensino: a educação básica e a educação superior. Adiante, você entenderá um pouco mais sobre essa divisão, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, políticas públicas educacionais. A gente também falou a respeito disso em uma aula anterior. A educação no Brasil se organiza da seguinte forma: níveis, então eu tenho a educação básica e o ensino superior, as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, já as etapas do ensino superior, graduação e pós-graduação. As modalidades da educação básica, educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica. Cabe ressaltar aqui que essa educação especial também já tem que vir incluso a nomenclatura educação especial e inclusiva, tá? E no ensino superior nós temos como modalidade a educação à distância. Vamos aqui mais para frente. Princípios constitucionais que fundamentam as políticas educacionais. O artigo 206 da Constituição Federal estabelece 8 princípios nos quais o ensino deve ser baseado. São eles: primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, isso para todos, tá? Sem exceção. Então, tem que oferecer uma educação igualitária, tá? E que possibilite que o aluno se sinta bem naquela escola, que ele queira permanecer lá, que ele queira estudar lá, tá? Que ele não sinta vontade de abandonar a escola na qual ele estuda. O 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, possibilitar o quê? Que os alunos aprendam, mas fazer com que eles entendam que eles também podem trocar conhecimentos com os professores, tá? Os alunos também têm capacidade dessa questão da troca, de dizer o que eles pensam de verdade, de tirar uma dúvida, tá? Divulgar o pensamento deles. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, tem que ter um ensino privado, tem que ter um ensino um ensino público. Só que, pela BNCC, os dois têm que obedecer à mesma estrutura. Infelizmente, isso não acontece. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, então oferecer o ensino gratuito, público, para os nossos alunos.
Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, os professores da rede pública, gente, têm direito que o seu plano de cargos e carreiras esteja adequado, tá? Tem direito a um salário bom, a um salário mesmo, que possibilite que esse professor não tenha que estar se matando de trabalhar em 1 milhão de escolas, tá? Gestão democrática do ensino público na forma da lei, todos participando, acabou o vertical, vamos enxergar de forma horizontal todo mundo. É claro que vai existir sempre a hierarquia, mas isso não vai impossibilitar o professor de dizer a opinião dele, um servidor de dizer a opinião dele. Garantia de padrão de qualidade, então, eu tenho qualidade no ensino público, perdão, no ensino particular, eu também tenho que ter qualidade no ensino público, tá? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então, nós sabemos que nós temos um piso e ele deve ser cumprido, embora, muitas vezes, em muitos municípios, isso não aconteça. Princípios constitucionais que fundamentam as políticas educacionais. A Constituição ainda garante autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. Isso a gente está falando um pouquinho também do nível superior. E isso também acontece lá no nível médio, no ensino fundamental, séries iniciais e finais, tá? Permite a liberdade de ensino à iniciativa privada, desde que ela cumpra as normas gerais de educação nacional e seja autorizada e avaliada como qualificada pelo poder público. E determina que o ensino fundamental deverá ter conteúdos mínimos fixados a fim de assegurar uma formação básica comum e o respeito de valores culturais e artísticos de acordo com cada região, que foi um pouco que a gente falou anteriormente. E essa questão de respeitar o que é cultural do aluno. Quando a gente fala em educação indígena, já falei isso em aulas anteriores, o interessante é que o aluno aprenda tanto na língua materna quanto na língua portuguesa, tá? Para quê? Para que se respeite essa especificidade dele. Lá nas escolas quilombolas, tem que se respeitar a cultura quilombola, tá? Então, tudo isso deve ser respeitado. A gente observa também lá no Enem, nós temos alunos que são, que vão fazer a prova, que são adventistas. Então, se criou uma possibilidade de que eles façam a prova num horário diferenciado, por conta da questão da religião deles. Então, tudo isso deve ser respeitado e é fundamentado por lei. Vamos aqui para frente. Características da educação básica. Então, está lá na seção, né, lá da LDB de 1996, 2, 3 e 4. Educação infantil. Desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social. Oferecidas em creches até os 3 anos, pré-escolas de 4 a 5 anos. Um grande diferencial aqui nessa questão da educação infantil é que antes se exigia a alfabetização da educação infantil. Hoje, isso não é mais exigido, tá? Nas redes particulares, a gente observa que eles ainda têm essa preocupação. Mas na rede pública, se ensina o básico para esses alunos. Não se tem essa obrigatoriedade da alfabetização. Ensino Fundamental 1 e 2. Obrigatório e gratuito nas escolas públicas, duração de 9 anos, que antes era apenas de 8 até 2009, jornada escolar de pelo menos 4 horas em sala de aula. Compreensão do ambiente social, natural, político, artístico e do que fundamenta os valores da sociedade, desenvolvimento de valores e de uma visão solidária. Ensino religioso com matrícula facultativa. É outra coisa que eu acredito que eu também já falei para vocês. Não sei se para as duas turmas. A questão do ensino religioso não ser obrigatório, tá? Se o aluno ele optar por não pagar essa disciplina, ele não é obrigado a pagar ela. Tanto é que ele não pode ficar reprovado nessa disciplina. Ensino médio, duração mínima de 3 anos e o aprofundamento do ensino fundamental. Preparação básica é o aprofundamento do ensino fundamental, perdão. Preparação básica e geral para o trabalho e habilitação profissional facultativa. Nós sabemos que nós temos ensino médio também, que é voltado para a formação profissional, tá? São os técnicos.
Aprimoramento do educando como pessoa humana, visão ética, autonomia intelectual e visão crítica, compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, estimulação da iniciativa dos estudantes. É que nós temos níveis e modalidades de ensino. Como níveis, nós temos aqui educação superior e educação básica, tá? Na educação superior, nós temos essa subdivisão aqui, ó, pós-graduação e graduação, que pode acontecer aqui, ó, na educação à distância, tá? E dentro delas também tem que ser ofertado o quê? Educação profissional, porque eu dou a formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Isso acontece como? Em cursos especiais abertos à comunidade, tá? E a gente vem um pouquinho mais para cá também, ó, a pós-graduação e da graduação, tem que se respeitar a questão da educação especial e inclusiva. A educação básica nós temos ensino médio, fundamental e infantil, tá? Então vamos aqui, ó, educação de jovens e adultos, que é a EJA, deve ser ofertada tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Temos também a educação do campo, ensino fundamental e ensino médio, com as escolas rurais, agrícolas. Temos também o ensino médio profissional, que foi falado anteriormente, que você já sabe, são essas escolas que você conclui tanto o ensino médio normal quanto o ensino médio profissionalizante, ou vice-versa, tá? Ou então você faz só o ensino médio profissionalizante, como, por exemplo, o magistério, o antigo científico, não, perdão, o antigo curso de contabilidade. Hoje nós temos outros, técnicos agrícolas, entre outros, que, além de dar uma opção de você ser técnico, também lhe dá o ensino médio. E todos eles também têm que contemplar a questão da inclusão, da educação especial. Vamos aqui, na educação infantil nós temos as pré-escolas e as creches, que também tem que contemplar a questão da educação especial e inclusiva. Inclusive, esse ano foi lançado uma documentação falando a respeito da inserção do intérprete de Libras como obrigatório pelos municípios, tá, na educação infantil. Saiu essa resolução no início do ano. E nós temos a educação indígena, tá? Que ela tem uma pedagogia própria, respeito à especificidade étnico-cultural, formação específica do quadro docente. Então, eu posso contratar um índio para dar aula, contanto que ele tenha uma formação, né, uma qualificação. Geralmente, essas vagas nas escolas indígenas acabam ficando basicamente para os próprios índios, que têm formação para isso. Entendendo as modalidades. Então, nós temos educação profissional, educação especial, educação de jovens e adultos. Educação profissional. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Inicial, continuada ou de qualificação profissional sem pré-requisito de escolaridade, tá? Educação profissional técnica de nível médio, precisa ter um ensino fundamental completo. Vamos vendo as especificidades. Tem aquela que eu não preciso ter formação de ensino médio, tem a profissional técnica de nível médio, tá? Perdão, que não precisa ter escolaridade aqui, o ensino fundamental. Educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação, que você precisa ter um ensino médio completo. E que se ofertar também pelos institutos federais. Os institutos federais hoje oferecem, e os estaduais também, os IEMAs, oferecem o quê? Cursos profissionais a nível médio, cursos profissionais a nível superior. Aí aqui, ó, nessa educação profissional técnica de nível médio, nós temos de forma articulada e de forma subsequente, que é o quê? Integrada ou concomitante, que foi o que eu falei para vocês. Eu posso fazer ela integrada, que eu faço só uma matrícula, ou concomitante, com matrículas distintas. Mesma instituição de ensino e instituições de ensino distintas. Eu posso estar fazendo instituições diferenciadas, tá? Há instituições que não aceitam que você faça uma matrícula lá e em outra escola. Isso acontece, por exemplo, na UEMA. Se você está fazendo um curso na Universidade Estadual do Maranhão, você não pode estar inscrito em um curso na UFMA ou em qualquer outra instituição pública, tá? Então, vamos lá. Temos também a articulada, como eu falei, temos a subsequente, para quem já concluiu o ensino médio. Então, eu concluí o ensino médio, quero fazer um outro curso profissionalizante. Posso fazer tranquilamente, eu vou só enriquecendo o meu currículo.
A mesma coisa eu posso trazer também para a realidade de nível superior, porque aqui a gente está falando em cursos profissionalizantes, mas em nível superior, quantas graduações eu quiser fazer, tá? Eu posso. Na educação especial, vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A oferta de educação especial é dever constitucional do Estado. Essa modalidade deve estar atrelada aos níveis de ensino e a outras modalidades, tá? Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, por exemplo, deficiente visual, auditivo, cadeirante, etc. Transtornos globais de desenvolvimento, autismo, síndrome de Rett, transtorno ou síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Altas habilidades de superdotação, que é uma coisa que é muito questionada, mas é considerado quem é superdotado como uma criança especial, tá? Capacidade mental acima do padrão. Geralmente, esse aluno que é superdotado, ele é muito bom em algo específico. Dificilmente a gente vai ver um aluno superdotado que seja 100% em todas as disciplinas, em tudo. Ele vai ser bom ou em matemática, ou em língua portuguesa. Não estou dizendo que não exista, mas em todos os estudos que eu já fiz, né, baseado em que não, a professora fez uma pesquisa, não. Os estudos baseados nos cursos que já fiz, nas próprias disciplinas que eu já paguei relacionadas à educação especial, dificilmente eu ouvi um professor ou algum pesquisador falar que tem alguém que é superdotado em todos os anos, tá? Precisa haver apoio especializado nas escolas quando for necessário, especialista em Libras, por exemplo, a questão do Braille, tá? Há uma pessoa que saiba fazer esse acompanhamento com o aluno. E quando não houver como integrar esses alunos nas salas comuns, os conteúdos podem ser ministrados em outras classes, escolas ou serviços especializados. Os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e a organização como um todo, inclusive o tempo de formação, podem ser diferenciados por essa modalidade. Exemplo, os superdotados podem ter um tempo menos de formação, tá? Como a questão de você avançar esse aluno. Não recomendo, mas há programas de avanço para alunos. Haverá educação especial para o trabalho. Então, vamos voltar um pouquinho aqui quando a gente fala de educação especial. Eu disse para vocês anteriormente que a gente não usa mais tanto só essa nomenclatura de educação especial, mas educação especial e inclusiva. Por quê? O aluno ele tem que ser matriculado na rede regular de ensino. Normalmente, ele vai assistir aula com os demais alunos. No entanto, tá? Ele vai também para a sala de AEE, que é a sala de atendimento educacional especializado. Para quê, professora? Para que ele tenha, ou não está dizendo, um atendimento educacional especializado dentro da especificidade da deficiência dele. Então, eu vou ter pessoas qualificadas nessa sala para trabalhar com esses alunos justamente as dificuldades de aprendizagem que eles têm na sala. Que a gente sabe que o aluno com deficiência não aprende 100% como um aluno que não tem deficiência. Professora, a senhora está dizendo que o aluno portador de necessidade especial não vai aprender? De jeito nenhum, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse aluno precisa de um acompanhamento diferenciado. E para que eu não tire ele lá da sala de aula comum, regular, eu levo ele lá para a sala de AE no contraturno. Se meu aluno estuda de manhã, ele vai para a sala de AE à tarde. Se meu aluno estuda à tarde, ele vai para a sala de AE pela manhã. É como se fosse um reforço para esse aluno. Nós temos a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, aqui especificamente está falando o quê? Ela é ofertada para quem? Para quem não teve acesso ou continuidade nos estudos do ensino fundamental ou médio na idade adequada. As características, interesses e condição de vida e de trabalho do alunado são considerados, então tem que levar em conta que eu estou lidando com um idoso, que eu estou lidando com uma pessoa que trabalhou o dia todinho e à noite ele vai estar, sinceramente, morro de cansado, sem interesse, infelizmente, de aprender, mas eu vou ter que achar uma estratégia para chamar a atenção desse aluno, para que ele queira permanecer, para que ele não se evada. A grande dificuldade do EJA, da EJA hoje, é o quê? É que muitos alunos acabam se matriculando, mas desistem porque não conseguem acompanhar. Não é que seja difícil, é porque é muito cansativo para essas pessoas. Articular-se, perdão, aqui está incorreto,
preferencialmente com a educação profissional. Conhecimentos e habilidades adquiridos por meio informal serão considerados nos exames, então aquelas pessoas que não são 100% é levar também em conta. Ah, professor, eu vou formar pessoas, entre aspas, que não têm capacidade? Não. Mas eu também vou ter que ter a consciência que eu estou lidando com pessoas que, por exemplo, são adultos, mas são analfabetos. Não vou nem usar o termo semi-analfabetos, vou usar analfabetos e estão chegando lá na EJA. Tá? Então, o professor ele vai ter que ter um pouquinho de paciência com esses alunos. Até porque eu tenho que dizer para vocês que os alunos da educação de jovens e adultos são alunos difíceis. A grande maioria deles são alunos que vão dar muito trabalho. Os sistemas de ensino manterão cursos de exame supletivo, que serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, como a gente tem hoje o INSEJA, né? Que é o aluno vai lá, ele não estudou, mas ele faz uma prova, essa prova é anual, e se ele conseguir uma média, ele consegue o ensino médio dele só através dessa avaliação. Prestem atenção, tem que ter uma idade, né? São alunos que têm distorção séria idade. Vamos lá, ó, tá bem aqui, ó. Para maiores de 15 anos. Nível de conclusão para o ensino médio para maiores de 18 anos. Ensino fundamental, maiores de 15 anos. Ensino médio, maiores de 18 anos. Então, não adianta eu querer matricular uma criança lá na EJA, ou um jovem também lá na EJA no noturno. Foi uma coisa que eu acredito que eu também já falei para vocês, que foi uma exigência do Estado do Maranhão, quando criou a educação de jovens e adultos no ensino médio. O ano passado ou foi o ano retrasado, não tenho muita certeza, mas uma das cobranças foi que as escolas só fizessem matrículas de alunos maiores de 18 anos. A gente sabe que isso não acontece 100%, mas foi realmente uma exigência. E para finalizar, nós teremos dessa vez uma atividade, né? Para que vocês também não fiquem tão mal acostumados sem atividades. Então, a atividade é duas questõezinhas. Primeira, sabe-se que as políticas públicas devem ser exercidas pelo Estado. Portanto, descreva a relação entre política social e a política educacional. Vamos lá. A segunda, relacione as medidas constituídas da política educacional no nosso país. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.